Bom dia, gente. Graça e paz, com muita alegria, iniciando essa live hoje, nesta quarta-feira, 9 horas da manhã em Orlando, 11 horas da manhã em Brasília, capital do nosso querido Brasil. E hoje vamos fazer uma live muito importante, com um tema muito relevante, que é o impacto das crises na nossa vida emocional e também na nossa espiritualidade. E eu convidei o pastor Cote, que é um servo de Deus, conhecidíssimo, um homem muito preparado, Deus tem usado tremendamente para a gente conversar sobre esses assuntos aqui, né? Como que as crises da vida impactam a nossa vida emocional e também a nossa espiritualidade. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Se você quiser aí, pode já chamando as pessoas do seu convívio, parentes, amigos, né? Para que entre aí no nosso Instagram, muito fácil, é @prlécio, né? @prlécio no Instagram. E você poderá participar desse bate-papo aí, muito legal, com o pastor Cote. É sempre importante quando temos a oportunidade de conversar sobre esses assuntos que têm impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa família, não é? As crises, elas vêm, elas são enfrentadas muitas vezes, vencidas muitas vezes, porém elas impactam, né? Elas causam impacto na nossa vida emocional, no nosso aspecto emocional da nossa existência, mas também na nossa espiritualidade. Tem um aviãozinho aí embaixo, você pode clicar, convide seus contatos, daqui a pouquinho, pode colocar daqui a pouquinho, pastor Corte com o pastor Lécio falando sobre o impacto das crises na nossa vida emocional e também na nossa espiritualidade. Vamos juntos conversar sobre esse interessantíssimo assunto que mexe com a vida de todos nós. E por aí nós vamos caminhando aí nesta manhã de quarta-feira, né? Nessa hora que Deus nos permitiu separar para esse bate-papo. Na verdade, nós iríamos conversar na semana passada, mas eu tive um empecilho, uma emergência, não pude, nós não pudemos confirmar a live, mas aí transferimos para essa semana e graças a Deus, com a permissão dele, a gente vai conseguir realizar essa live aí, tá? O impacto das crises nas nossas emoções e também, com a permissão de Deus, vamos falar o impacto das crises na nossa espiritualidade, né? Como você reage emocionalmente quando está enfrentando uma crise? Como você age na sua espiritualidade quando você está enfrentando uma crise, né? Já vai pensando sobre isso. Tem gente que se afasta da igreja, tem gente que para de ler a Bíblia, tem gente que para de orar, tem gente que fica nervoso, irritado, tem gente que fica completamente irreconhecível, violento, né, áspero, porque está enfrentando uma crise. São reações emocionais e espirituais diante das crises. Quero dar as boas-vindas aí ao pastor Ézio, ao Ézio Moreira, que está entrando aí de São José dos Campos, e é toda uma galera que já está chegando. Alegria ter vocês aí hoje nesse bate-papo. Sem dúvida alguma, o pastor Cote já está chegando e nós vamos ter essa conversa aí que vai ser boa, né? Inclusive, vamos contar com a sua participação, com a sua interação. Na medida do possível, a gente vai lendo aí os comentários, perguntas eventuais. Pode perguntar, pode lançar aí a sua dúvida, porque vamos conversar com alguém que está lidando com isso no dia a dia, que é o pastor Cote, preletor aí, trabalha com a Jocum há muitos anos, como preletor, conselheiro, alguém que ajuda a cuidar da saúde emocional dos missionários, e nós vamos estar aproveitando o máximo da experiência dele nesta live, ok? O impacto das crises nas nossas emoções e nos nossos relacionamentos, né? Muito bem, dá uma checada aqui na entrada aí do Cote, né? Muito bem.
Vocês que estão aí, você que está, Ézio, você que está de São José dos Campos aí, confirma o horário para mim, 11h05, não é isso? 11h05 aí em São José dos Campos. Quem tá aí, quem tá entrando aí de outros lugares, vai confirmando o horário aí, porque depois dessa mudança aí, o fuso horário ficou mais difícil de ser acertado. Confirma aí pra gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Joia. Eu mandei uma mensagem aqui para ele, vamos ver se ele está tendo algum problema de conexão. E não conseguiu, tá 11h05. Mauri, você está onde? Para esse horário está 11h05. Graça e paz. Graça e paz. Isso aí, Ezio. Então, estamos afinados com o horário. A diferença agora de Orlando, na Flórida, para Brasília está de 2 horas. E também para o Tocantins, né? Para Palmas está de 2 horas. São José dos Campos, 2 horas, mesma coisa. Vamos aí aguardar um pouquinho a chegada do nosso convidado para esta manhã. Enquanto isso, né? Se você pode começar a colocar coisas aí, ó, Salvador também, 11h06, Sandra está dizendo. Se você pode colocar aí alguma coisa sobre o impacto da crise ou das crises nas suas emoções e na sua espiritualidade, né? Quando você está enfrentando uma crise forte, às vezes uma crise conjugal, às vezes uma crise financeira, às vezes o impacto da notícia muito difícil, a enfermidade, morte de alguém querido, e você se vê numa crise muito grande, às vezes na sua vida profissional, a empresa não está indo bem, a sociedade não está indo bem, ou desemprego, enfim. Você está enfrentando uma crise aí na sua vida estudantil, na universidade, você não está conseguindo, por mais que você se esforce, alcançar os resultados, ou pelo contrário, você está se sentindo mal em sala de aula, no curso que você escolheu, a crise se instala, como que você reage emocionalmente e espiritualmente, qual o impacto dessas crises nas suas emoções e na sua espiritualidade, não é? Vai colocando aí, que aí quando o corte chegar, a gente já tem material aí para a gente trabalhar. Estou chamando ele aqui paralelo, ele está respondendo. Vamos ver se ele está enfrentando alguma dificuldade de conexão para estar conosco. Ok? Ele diz que já está ao vivo. Ele diz que já está ao vivo, mas ainda não chegou aqui. Talvez tenha entrado no outro Instagram, vamos ver o que ele vai fazer. Aí, a participação do Ezio Moreira, as crises são sempre uma surpresa e nos oferecem uma oportunidade para aprender. Isso mesmo, sem dúvida alguma. E chamando aí o nosso queridíssimo Cote, para aprendermos em cada uma delas. Então, realmente, aí, participação do Ezio, é isso aí, as crises são oportunidades. Bom dia, Cote, graça e paz. Bom dia, meu querido. Rapaz, eu estava te Cara, esperando lá no meu perfil. E você me esperando aí no seu perfil. O que acontece, né? Tudo bem com você, querido? Graças a Deus, Pastor Lécio. Graças a Deus. Que bênção, né? A gente poder ter essa comunhão aí. Puxa vida, eu estava falando com a galera que estava entrando aí que a gente vai conversar sobre uma coisa muito interessante hoje, que é o impacto das crises nas nossas emoções e na nossa espiritualidade, né? Como que as pessoas reagem quando a crise chega, né? Como que a crise pode mudar emocionalmente as pessoas e como que as pessoas reagem espiritualmente quando a crise chega, né? E eu estava falando, o Cote é uma pessoa que trabalha com isso, que lida com pessoas, que ministra para muita gente, tantos anos aí ministrando, cuidando de gente.
e a gente vai aprender muito aí com ele hoje nessa Rapaz, live. eu vou te falar, nessa vida missionária aí, o que a gente mais passa é crise, né? Sem dúvida. Como que você, Cote, como que você, só para esse início de papo aí, você é um cara conhecidíssimo, né? Mas só para esse início de papo, eu estou aqui em Orlando, pastoreando a Igreja da Família, Isso. nos últimos 6 anos. Você fala um pouquinho sobre o seu ministério, Cote, só para a gente situar aí a galera que está conosco aí. Então, gente, bom dia aí para todos, né? Eu trabalho com uma organização missionária que é a Jocum, né? Jovens com a Missão, em inglês é Youth with a Mission. Só que a gente desenvolve muita coisa, né? A gente tem feito bastante coisa aqui a nível, né, de Brasil, também outras nações, mas basicamente eu sou responsável por uma base, uma das bases aqui do Brasil, né? A gente tem assim uma movimentação bem grande, aí passa em torno aí de 1.500 alunos por ano, né, na nossa base. Também eu sou responsável pela editora Jocum. A gente tem a casa publicadora da Jocum aqui no Brasil. Sou responsável, né? Temos uma gráfica, tem a editora, etc. Também a gente trabalha. Nesses últimos anos, Pastor Lécio, eu tenho investido muito dentro dessa questão do aconselhamento, né? O aconselhamento pastoral, ferramentalizando líderes, pastores, né? Inclusive desenvolvi assim alguns cursos para isso. A gente vem desenvolvendo esses cursos como a IFOL, né? E com isso a gente também trabalha com uma rede informal de conselheiros, que é o REDEC. Já é uma rede assim bem estendida, né? Já tem uma malha aí razoável que envolve muita gente, né? Mas o que a gente quer é investir realmente na saúde, na qualidade do crescimento da igreja, né? Porque o crescimento ele não pode ser de qualquer maneira, né? Lógico, o crescimento é fundamental quando a gente fala o crescimento quantitativo, né? Números é algo tão importante que tem um livro na Bíblia que chama Números, né? Então, números é algo importante. Mas também o crescimento, a quantidade sem a qualidade, né, é complicado. E a igreja brasileira, como você bem sabe, ela cresceu muito e cresceu muito rápido. Não é? E o crescimento muito rápido, em algumas circunstâncias, pode trazer mais problema do que solução. Então, claro. a gente tem procurado entrar nessa lacuna aí, nessa brecha, né? E ampliando realmente esse trabalho aí com os pastores da nação, né? Muito jóia, basicamente muito jóia. Isso. E é um prazer enorme, Cote, poder ter esse tempo junto com você e estando aí com a companhia de tanta gente boa que vai chegando. Quero saudar todo mundo que está entrando aí, agradecer, alegria ter vocês aí com a gente, juntos aí nessa hora. Aí está entrando aí o Fábio Rolo, de quanto tempo que eu não vejo, e muita gente participando. Inclusive o pastor Ézio entrou há pouco e ele falou o seguinte, Cote, que as crises são férteis no sentido de gerar ensinamento. E eu queria que a gente começasse falando de crise, tipo assim, dando uma ideia do que é uma crise, porque como você falou assim que você entrou, às vezes a gente tem a ideia que a gente está em crise o tempo inteiro, né? Mas o que seria uma crise, né? Como que nós poderíamos definir uma crise para que a pessoa identificar e dizer assim, de fato, eu estou enfrentando uma crise. Como é que você trabalharia isso? Inclusive, assim, essa palavra, né, no original, estou até me lembrando aqui, que tem até uma ministração minha que eu abordo um pouco sobre essa palavra no original, mas a crise tem muito esse sentido de, inclusive, você passar por um julgamento, você passar por um tribunal, não é?
quando Jesus ele fala ali sobre você vai dar oferta, você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, então você ir consertar com aquela pessoa, não é? Porque se você não, vamos dizer assim, entrar em acordo ali com o adversário, isso pode te levar para uma crise, para um julgamento, para um tribunal, né? Então, Pedro também usa esse mesmo termo, sabe? Essa mesma terminologia. Então, a crise é uma coisa que vai abalar a nossa estrutura. Veja bem que tem aí um julgamento, né? Mas eu sei que quando a gente fala assim em julgamento, a gente tende a ver isso de uma forma só negativa, mas eu sempre falo, ó, quando depois que Deus julga alguém, Deus vai usar esse alguém, né? Deus está precisando de abalar algumas coisas aí que são abaladas. E, lógico, essas crises aí, elas podem acontecer de muitas formas e com diferentes profundidades, né? Por exemplo, a gente às vezes divide aí em dois contextos. Existem as crises circunstanciais, né, que vão exigir alguns posicionamentos circunstanciais, mas tem aquelas crises que eu diria assim, existenciais, né? Essas que nos confrontam realmente mais profundamente. E vão exigir esses posicionamentos, mudanças, vamos dizer, que vão mexer com a nossa infraestrutura, né? Mas, normalmente, assim, quando eu estava até aqui de manhã pensando um pouco nesse tema, né, das crises, e eu coloquei aqui 3 pontos, até para a gente poder ir conversando, que eu acho assim que é muito Claro. interessante a gente falar, né? Primeira coisa, assim, quando a gente passa por uma crise, é a gente não tomar forma das circunstâncias, né? Porque normalmente Uhum. quando você pensa numa crise, você está lidando com circunstâncias, né? E essas circunstâncias, inclusive, podem te levar, como disse aqui, para questões existenciais, né? E mexer com as questões existenciais também. Então, a gente tomar esse cuidado de você não tomar forma das circunstâncias, né? Inclusive, é o que Paulo fala lá em Romanos 12, o não vos conformeis, né? É você não tomar a forma, você não se liquefazer diante das circunstâncias, né? Se... Isso aí seria o mesmo que dizer não deixar que a crise identifique você? Exatamente, exatamente, né? Ao invés de você moldar circunstâncias, você acaba sendo moldado por elas. Aí, rapaz, isso aí é um problema, né? Isso é um problema. Segunda coisa que eu acho aqui que é muito importante também, que a gente pode conversar, é a questão de discernir as provas. Lógico, toda crise, todo momento, a nossa vida é feita de ciclos, né? E muitas vezes esses ciclos, eles carregam provas, né? Então a gente discernir as provas que estão envolvendo essas circunstâncias difíceis, não é? Porque se a gente não discerne as provas, daqui a pouco a gente deixa realmente de experimentar essas mudanças que são essenciais para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, não é? E a terceira Uhum. coisa aí, que eu também acho importante quando a gente fala sobre crises, depois de não tomar a forma das circunstâncias, de discernir as provas, o que Deus quer abalar aí na nossa vida, no nosso estilo de vida, é a gente encontrar o lugar de descanso. Entende? Em toda crise vai ter um lugar de descanso aí para a gente. A Bíblia fala do escape, né? Você não passa por nenhuma situação sem que haja um escape, não é? E é do lugar de descanso que nós vamos exercer autoridade, não é? Então, a gente encontrar esse lugar. Esse lugar sempre existe, né? A gente poderia pegar aqui muitos episódios bíblicos, aquele
episódio lá de Jesus com os discípulos enfrentando a tempestade lá no caminho de Gadara, né? Impressionante como do lugar de descanso onde Jesus repousava, que ele exerceu autoridade sobre aquela tempestade e realmente reverteu toda a situação. Davi fala sobre esse lugar de descanso nas batalhas, nas guerras, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar em Deus onde você não é abalado. Então esse lugar ele sempre existe, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente descansará. Quer dizer, existe um esconderijo. Aliás, esse conceito aí do lugar de descanso tem muito a ver com esse lugar escondido, né? E você achar esses esconderijos de Deus, né? Porque existem algumas verdades escondidas que a gente precisa de encontrar. Então, eu acho que esses 3 pontos, assim, quando a gente fala em crises, eu acho eles bem relevantes, né? Primeiro, a gente não tomar a forma das circunstâncias, discernir as provas e encontrar esse lugar de descanso, né? A gente achar esse lugar de descanso. O Cote, então, se a gente for pegar esses 3 pontos que você acabou de explicar, e se nós formos aplicá-los a uma situação concreta, por exemplo, uma Sim, crise conjugal, sim, uma situação que está afetando o casamento, ou em função de um trauma por causa de uma traição, ou em função de um desgaste na relação, ou em função de situações envolvendo filhos, enfim, o casamento está em perigo, né? Está ali enfrentando uma sim. crise. Então, como que seria a gente pegar esses 3 pontos aí e ajudar quem eventualmente está enfrentando uma crise conjugal? Depois, eu gostaria que a gente desse um exemplo também numa crise de natureza espiritual. Vamos Sim. pensar primeiro na questão da família e numa crise conjugal. Como que você elaboraria essa articulação desses 3 pontos, não deixar a crise moldar você, discernir as provas, encontrar um lugar de descanso, numa situação concreta, como, por exemplo, uma crise conjugal séria? Sim. Então, olha só, inclusive, às vezes, essa palavra crise, ela cabe muito bem aqui, né? Porque quando a gente fala, assim, da estrutura familiar, né? Às vezes, vamos dizer, a gente vai construindo a nossa casa, né? É interessante esse conceito aí da construção, por exemplo, ali no final do Sermão do Monte, Jesus fala, ele compara, né? A nossa vida e qualquer área da nossa vida é um processo de construção. E ele Uhum. fala sobre as tempestades que vão provar os alicerces daquilo que nós estamos construindo, não é? Então, a gente pode ir construindo o nosso casamento, a gente pode ir construindo a nossa família de uma maneira, vamos dizer assim, que está faltando alicerces, não é? Que está faltando alicerces, que estão acontecendo problemas que estão minando a segurança desse projeto, não é? Então, assim, quando vem a crise, é importante a gente entender que a crise é um chamado para a gente lidar com a desordem, né? Uhum. Normalmente os alarmes estão soando, Deus está chamando a nossa atenção, não é? Porque às vezes a gente vai ignorando determinadas desordens, como você falou, de repente tem lá, sei lá, um adultério oculto, tem histórias que não foram resolvidas ou bem resolvidas na vida desse casal, não é? Existem traumas que não foram superados e que estão dificultando o entrosamento do casal, a criação de filhos, né? Às vezes existe história aí, inclusive às vezes até já de um divórcio anterior que aconteceu e que não foi resolvido. Então tem muita coisa que pode estar acontecendo. Então vamos
tentar entender qual que é a mensagem que o mundo espiritual tá trazendo aí para as nossas vidas, né? Como eu disse, toda crise é um chamado à mudança. Quando Paulo fala, não vos conformeis com esse presente século ou com as circunstâncias que fazer, ele vamos enfrentar o medo, né? Vamos enfrentar o medo, enfrentar essa timidez espiritual, não é? É interessante, pastor Lécio, como às vezes pessoas assim, elas acabam abrigando segredos que são altamente destrutivos, não é? Eu atendo às vezes inúmeros casos assim. Por exemplo, né, a pessoa procura a gente falando: ah, pastor, eu estou aqui com um problema temperamental no meu casamento, a partir de um tempo para cá, a gente não consegue mais assim ter uma comunicação saudável, Aham. não é? Está tendo uma incompatibilidade de gênio. Eu falo uma coisa, minha esposa entende outra, a esposa fala, eu falo uma coisa, ele entende outra e tal. Aquele entroncamento crônico na comunicação, é só briga, ciúme, etc. Quer dizer, isso é a febre, isso aí só é uma febre, né? Quando você vai aprofundar a conversa, e nisso daí você vai ajudando essas pessoas a, vamos dizer assim, a enfrentar o que elas precisam de enfrentar, inclusive lidando com o medo e tal. Olha, em não poucas vezes, onde que a gente chega aí? Chega aí numa história de adultério, por exemplo. Né? E é impressionante como que a partir daquele adultério, porque mesmo que o outro não saiba do que aconteceu, né, que houve aquela traição, mas no mundo espiritual algo se quebra, algo se quebra. E como a Bíblia fala, né, vem uma contaminação para a cama, vem uma contaminação para a comunicação, não é? A coisa assim malignizou, coisa malignizou. Então, uma coisa que parecia ser um problema emocional, hora que você vai ver, tem uma quebra de aliança, tem uma coisa muito mais séria ali, e que a pessoa, às vezes, lógico, a tendência da pessoa é esconder isso, principalmente dos homens, né? A tendência é a pessoa esconder aquilo, não querer falar daquilo com ninguém, muito menos com o cônjuge. Aí vem uma série de coisas na cabeça: não, se eu confessar isso, meu casamento, aí que meu casamento acaba mesmo e tal, né? Vem uma série de situações assim, mas a pessoa precisa de enfrentar isso, enfrentar o medo, não é? É, trazer isso realmente para a luz, né? Resolver essa situação com a verdade, né? Porque essas coisas não tem outra maneira de você resolver senão com a verdade, não é? E esse processo normalmente é um processo também assim, bem traumático, né? Acaba sendo um processo traumático, cirúrgico, eu diria assim, mas é impressionante como depois essa família é recomposta, né? Já acompanhei, já intermediei, assim, puxa vida, dezenas de reconciliações assim, né? Então, assim, é difícil, né? A gente, como é que fala assim? Porque a gente fala as coisas aqui hipoteticamente, né? Quando a gente fala de uma crise conjugal, tudo é muito amplo. Pode acontecer N situações, eu só hipoteticamente estou dando um exemplo aqui, não é? Mas é isso. Para não tomar a forma das circunstâncias, para mudar aquele quadro, vai ter que enfrentar o processo, e o processo envolve cruz,
né? Envolve morrer para si mesmo, não é? Morrer para a reputação, discernir as provas, e é interessante que depois encontra esse lugar de descanso, né? Acha esse lugar de descanso. Você entende que um aspecto desse lugar de descanso, por exemplo, seria um apoio terapêutico, a busca de um aconselhamento, se abrir com alguém, confessar isso para alguma pessoa de confiança, pedir ajuda. Na sua visão, isso aí inauguraria esse escape? Sim, com certeza. Com certeza, né? Porque isso é o princípio. O princípio fala exatamente isso, né? Confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis, né? Aí a questão, inclusive, não é nem ser perdoado, a questão é ser sarado. Aí vem esse consolo, começa a vir esse descanso. Por exemplo, né, dentro dessa questão do adultério, o, o, o traumático, né, normalmente, assim, quando você vai lidar com essa situação, quem confessa o adultério, literalmente, a pessoa sai do inferno e vai para o céu. Né? A pessoa que vinha convivendo com aquele adultério, aquela culpa, aquela traição, porque isso é uma bomba relógio que pode estourar a qualquer hora. Não é? Então, quem confessa sai do inferno e vai para o céu. Agora, quem ouve a confissão sai do céu e vai para o inferno. Entendeu? Gera uma crise. É uma cirurgia, isso aí é uma cirurgia. Né? Mas é impressionante como depois que você tirou o câncer, você fechou, né? Inclusive é isso que a Bíblia fala lá em Oséias 6, né? O Senhor faz a ferida e depois fecha, costura, né? Então ele despedaça e depois restaura, né? É exatamente a linguagem aqui, a linguagem de um processo cirúrgico, né? Então veja bem, tem crises, igual nós estamos falando aqui, eu diria até uma crise existencial, isso é uma crise existencial, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, que o adultério, você só pediu perdão ali para Deus, está tudo resolvido. Mas, vamos dizer assim, essa coisa começa a reverberar, né, no leito conjugal, na proteção dos filhos, não é? Vamos dizer assim, na espiritualidade dessa pessoa, começa a reverberar de várias formas. Então, vão vindo as crises, as consequências, não é? E na hora de resolver isso, eu vou te falar, rapaz, o negócio não é brincadeira, né? Como eu disse aqui, é um processo bem cirúrgico mesmo, e precisa de uma intermediação, né? Isso que você falou aí é chave, né? Você não tem como você se operar. Imagina, você vai fazer uma operação cardíaca, tem como você se operar? Não, você precisa ir de um sacerdote, você precisa de um Natan, né? No caso do adultério, que a gente fala lá sobre Davi, né? Para todo Davi, né, que adulterou, existe um Natan, aí, um conselheiro que cirurgicamente vai conduzir essa situação. Né? Mas são situações, são crises altamente desafiadoras, que estão colocando hoje muitos casamentos e muitas famílias em risco. Isso aqui no Brasil, pelo menos, assim, tem sido uma coisa bem epidêmica. Né? Agora, Cote, algumas pessoas, quando estão em crise, paradoxalmente, ao invés de irem mais para a Bíblia, irem mais para a oração, frequentarem mais a igreja, se aproximarem mais das coisas de Deus, tem uma ação contrária. Sim. Elas fogem de tudo isso, elas se afastam da igreja, da oração, da palavra. Você usou um termo ali de, por exemplo, malignação. Você acha que isso aí faz parte de uma ação demoníaca, digamos assim, para o enfraquecimento ainda maior dessas pessoas e a crise ser canalizada para o mal dela ao invés de para o bem? Como é que você analisa esse comportamento de fuga,
de afastamento da pessoa que está em crise por vergonha, ou por culpa, ou uma série de coisas a partir dessa intervenção do mal na vida delas? Ou isso não tem sentido? Não, faz todo sentido, né? É o que a Bíblia fala. Toda pessoa que se isola, não é? Ela não está bem. Ela está, inclusive, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Ela não está sendo sábia, muito pelo contrário, não é? Agora, é aquilo que Jesus falou, essa é a tendência, eu acho que de todos nós, né, pastor Lécio? Porque a pessoa que ela começa, vamos dizer assim, a andar em trevas, ela não está bem, ela começa a praticar coisas que Deus não aprova, ela não quer vir para a luz para que as obras dela não sejam manifestas, não é? Inclusive, até pegando o gancho disso aqui, dessa situação hipotética que nós estamos falando sobre adultério, um dos primeiros sintomas de uma pessoa que adultera é a marginalização espiritual. Ela já começa assim, a não querer frequentar a igreja, não é? Ela às vezes já chega mais tarde, sai mais cedo do culto, não é? Ela começa a se marginalizar. E isso que eu estou te falando, isso é estatístico, isso é empírico, é científico, é observação. É impressionante, por exemplo, né? Eu já cansei de ouvir assim, queixas nesse sentido, que principalmente a esposa fala, puxa vida, meu marido antes era uma pessoa tão atuante, exalava incentivo, e de um tempo para cá ele foi perdendo o brilho, nem mais agora a pessoa que tinha até uma, vamos dizer assim, uma participação ministerial eficaz, mas agora nem mais quer estar vindo na igreja. E, normalmente, quando você vai aprofundar essa conversa e mapear realmente a verdadeira causa disso, às vezes você chega num problema dessa natureza, não é? Às vezes tem uma ferida, tem ali um pecado muito sério, um trauma muito sério, né? Que está fazendo com que essa pessoa se isole. E quanto mais a pessoa se isola, realmente, mais vulnerável, de fato, ela vai ficando ao inimigo, né? Então, por isso, assim, uma pessoa deixou de vir na igreja, não é? Principalmente você que é pastor e está me ouvindo aqui, procura essa pessoa, não é? E tenta, assim, estabelecer uma conexão com ela, criar um ambiente, vamos dizer assim, uma atmosfera onde ela tenha liberdade de abrir o coração. Porque, às vezes, hoje tem pecados muito sérios, pastor Lécio, né? Como esse que a gente falou aí, a questão do adultério, e que, às vezes, a pessoa está num ambiente ministerial, eclesiástico, que, se ela abrir a boca, ela vai para a frigideira, entendeu? Ela vai ser frita, ela não vai receber ajuda, ela vai receber só pedrada, né? Apesar que as pedradas também fazem parte do processo, né? Mas, assim, pastoralmente, a gente tem que procurar estabelecer uma conexão com essas pessoas para ajudá-las a enfrentar isso. Porque a tendência delas é se afastarem, não é? E quanto mais elas se afastam, mais elas estão andando em trevas, e trevas é a jurisdição do inimigo. Veja bem, né? O que a Bíblia ensina? Que Satanás é o príncipe das trevas. Tudo que está em trevas, ou seja, toda dissimulação, mentira, toda essa hipocrisia religiosa, vamos dizer, isso está nessa jurisdição regida por demônios, né? Então, muitas pessoas entram até por um caminho de apostasia, literalmente, por causa disso, né? E nesse caso aí, a gente fica um pouco em dúvida se é uma crise espiritual que se desdobra numa crise moral, Sim. ou se é a crise moral que acaba afetando a pessoa espiritualmente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem sempre aquela sensação de que é uma crise espiritual que está aí na gênese de qualquer outra crise de natureza moral.
Mas quando a gente vai para o dia a dia, conversa com as pessoas e tenta ajudar as pessoas, a gente tem a sensação de que é a crise moral ou existencial que ela se envolveu que vai acabar afetando a sua espiritualidade. É uma coisa Sim. meio assim dúbia, não é? Isso, eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Tem um ciclo de retroalimentação aí. Porque quando você fala assim numa crise espiritual, normalmente a crise espiritual vem assim de um relacionamento devocional muito raso ou Precário. precário, né? A pessoa tem comunhão com Deus. A Bíblia fala assim: aqueles que buscam ao Senhor não ficarão confundidos. Então, se você tem uma vida espiritual relevante, se você prioriza realmente o seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, não é? Se você nutre a sua alma, se você está comendo diariamente do trigo fino, do mel que escorre da rocha, não é? É muito mais fácil você manter a sua postura moral, não é? Então, assim, essa a gente desenvolver, ser parte dessa geração daqueles que buscam diligentemente a face de Deus, e a gente precisa de criar essa cultura, não é? Não só das pessoas se alimentarem nos cultos, o que é muito importante, né? A pessoa congregar, ter uma igreja, estar na comunhão, andar na luz, né? A pessoa que ama a comunhão é porque normalmente ela tem uma vida na luz, não é? Mas a gente também incentivar muitas pessoas a esse, o que eu sempre chamo aí o seminário do quarto, que é o seu relacionamento devocional com Deus, é onde a gente tem as experiências que mais vão liberar a nossa identidade em relação ao propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? Então, assim, se você cultiva uma vida cheia do Espírito Santo, né, uma vida rica, enriquecida pela palavra de Deus, rapaz, você tem vigor para você enfrentar qualquer crise que seja, não é? Dificilmente você vai cair aí numa cilada moral, né? Porque a gente sabe que essas ciladas morais aí, elas são destrutivas e o diabo não está brincando de matar, roubar e destruir, não é verdade? Agora, o que ocorre também é isso, que às vezes as pessoas se descuidam, vão se descuidando espiritualmente. Veja o exemplo de Davi, não é? Nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Veja bem, devia estar na guerra, ficou no palácio. Do palácio foi para a varanda, né? E da varanda viu lá Betseba. Aí, rapaz, veio toda aquela confusão, não é verdade? E veja bem que Davi era um cara, assim, um exemplo de uma pessoa que busca Deus diligentemente. Ele não era um cara assim espiritualmente fraco, muito pelo contrário, não é? Então, assim, realmente a gente tem que evitar esses descuidos espirituais, né? E agora acontece também quando a pessoa tem um fracasso moral, que isso agora começa a minar tanto a consciência, a trazer tanta condenação, não é? A pessoa buscar subterfúgios, que foi o que aconteceu com Davi. Davi também, você vê, ele entrou assim num processo espiritual de ressecamento. Inclusive, quando a gente lê lá o Salmo 30, né, se eu não me engano, ele fala sobre os ossos se secarem, né? O Salmo 51, ele descrevendo todo esse dilema que ele estava vivendo. Inclusive, ele tinha já perdido a alegria pela salvação. Você vê que ele entrou num processo de definhamento espiritual, não é? Enquanto ele calou o seu pecado, que é o que ele fala no Salmo 30, enquanto eu calei o meu pecado, os ossos secaram. E é interessante que isso é o que leva muitas pessoas para novas recaídas,
a pessoa entra aí numa vida cíclica de recaídas e pecados e pode levar a pessoa a uma falência moral terrível mesmo, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra, não é? Por isso, assim, que eu sempre digo que no pastoreamento a gente não pode ser superficial. A gente tem que entender o que é febre e o que é infecção, não é? Na maioria das vezes, a gente quer o que, inclusive, foi o dilema lá, né, antes do povo ir para o cativeiro, essa terminologia que o profeta usa, né, Deus dizendo, né, que os falsos profetas estavam curando aleivosamente a ferida do meu povo, ou seja, superficialmente, não é? Então, às vezes, a gente tem essa tendência de, ao invés de pastorear a pessoa, a gente começa a pastorear só as crises das pessoas, né? Então faz uma oração aqui, consola ali e tal, mas nunca vai na verdadeira causa, entendeu? E é aí que muitas vezes a gente se vê assim, numa rotina exaustiva e sem resultados, né? Então, a proposta, eu tenho até um livro sobre isso que eu chamo pastoreamento inteligente. A gente poder fazer esse agora, Cote, caminho. Sim. Agora, Cote, uma outra coisa que eu acho que valeria a pena a gente tocar nessa live, porque o Instagram é cruel, né? Só uma hora ele já corta o pescoço da gente, não tem jeito. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho no aprofundamento da crise emocional, quer provocada, como você explicou tão bem aí, por uma vida devocional precária, um afastamento de Deus, falta de profundidade na relação com Deus, às vezes coincidindo com esse pastoreio analgésico aí, que só trata da superfície, não leva a sério. E essa pessoa vai sucumbindo, né? Ela vai se afastando, se isolando, e isso aí penetra num quadro depressivo que pode se desenvolver até o suicídio, né? Então nós temos gente aí que está acabando com a vida em função desse processo que não foi interrompido cirurgicamente, num tratamento profundo, e aí acaba chegando lá. E nós temos muita gente que pode estar passando por isso, já numa crise depressiva, já com sintomas claros de mergulho pessoal, tenso, né? Ou que tem gente passando por isso dentro de casa. Então, eu queria que você, por gentileza, Cote, desenvolvesse um pouquinho isso, como que a gente pode cortar esse ciclo aí que vai, porque a coisa vai rápido, né? Ela vai rápida, a pessoa vai se afastando e quando você olha, a pessoa já está mergulhada lá no fundo do poço emocional, né? E nós temos tido notícias aí até de líderes, pastores, que não conseguem trilhar o caminho de volta, né? Isso, não, exatamente. Olha, muito bem colocado, né? Assim, sem, lógico, querer rotular pessoa nenhuma e situação nenhuma, mas normalmente, principalmente quando a coisa chega nesses extremos, que de vez em quando a gente vê aí um pastor que suicidou e tal, a gente vê um processo assim, né? Principalmente quando a pessoa entra-se num fracasso moral e ela começa a desenvolver aquela luta só dentro dela. E muitas vezes esse fracasso, quando a pessoa, ela, vamos dizer, se isola no problema, ao invés dela ter um amigo espiritual que ela pudesse abrir o coração, não é? Ela fica lutando para tentar esconder aquilo, né? Ela está indo realmente cada vez mais para esse lugar de obscuridade, não é? Começa a desenvolver um sofrimento mental muito grande, né? Você sabe que um dos níveis mais elevados de sofrimento mental, inclusive, tem a ver com autocondenação, né? E muitas vezes a pessoa está até debaixo de um processo de condenação mesmo, mas que poderia ser evitado, né? E então essa dinâmica, isso vai gerando uma ansiedade, porque a pessoa ela sabe que ela está diante de uma situação aí que a qualquer hora
pode vir à tona e se transformar, às vezes, até num grande escândalo, não é? Então vai vir essa ansiedade, essa ansiedade vai se tornando patológica, não é? E daqui a pouco essa ansiedade já se torna num quadro de estresse, um estresse interno numa situação já contínua, quer dizer, a pessoa vai se desgastando. Inclusive aqui entra alguns subterfúgios, porque ao invés, por exemplo, da pessoa resolver, né, vamos dizer assim, com as armas certas, às vezes a pessoa procura os subterfúgios, começa a viver, às vezes, à base de medicamento, de remédio, procura alguns falsos confortos, não é? A pessoa vai... E isso, vamos dizer assim, ainda intensifica mais a passividade dela, ou seja, a incapacidade dela enfrentar esse quadro, não é? E esse estresse, esse processo de isolamento psicoemocional, né, causado por um estresse ininterrupto, isso vai construir uma condição de fadiga. Daqui a pouco essa pessoa vai se fadigando, né, e a fadiga pode se transformar num quadro depressivo. Quando a gente faz a gente estabelece esse limite entre uma fadiga crônica e o quadro depressivo, é exatamente cruzar a fronteira do psicoemocional para o orgânico. Então, no quadro depressivo, você não tem só uma situação de desgaste psicoemocional, não é? Você tem o afloramento orgânico disso. Mas veja bem que a condição orgânica aí só é a pontinha do iceberg. Essa pessoa já está vindo realmente de uma situação aí de desgaste, né, já há muito tempo. E, inclusive, esse quadro depressivo pode até aflorar também numa situação de pânico, não é? Que seria assim, um esfolamento psicoemocional generalizado. Que agora qualquer situação que a pessoa passa é potencializada, né? Uma folha que cai, o mundo está acabando para ela, né? Uma palavra negativa, puxa vida, ela se torna insuportável. Então, assim, não tem como... A gente precisa de entender que tudo é um processo, tudo é uma construção, né? Eu digo assim, um quadro depressivo é uma sobreposição de fatores de naturezas diferentes, não é? E que vão assim gerando realmente um processo de morte, né? Morte emocional, morte espiritual. Então, se isso não for interrompido, realmente a coisa pode chegar nesse extremo que é o suicídio. Né? A pessoa chega numa agonia, num sofrimento mental tão intenso que ela começa a acreditar que não a solução para o problema, mas a solução para a agonia e para o sofrimento seja o suicídio. Não é? Então, infelizmente, assim, a gente acompanha alguns casos assim, por isso que quando você lida com o quadro depressivo, é importante você ver em que escala que a pessoa está. Porque tem gente que está lá no início ainda do processo, né? Está só no processo de ansiedade, aquela ansiedade crônica, mas tem gente que já está entrando, vamos dizer assim, num quadro de síndrome do pânico. Né? Já é um quadro bem mais complicado. Isso aí é uma coisa muito perigosa, porque a pessoa que está vivendo nem sempre está tendo consciência de que está caminhando nessa direção de perigo, Sim. de limite, né? E depois Isso. pode não conseguir por ela mesma reverter o processo. E, Cote, qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra? Vamos usar esses minutos finais para a gente dar a palavra de Deus para quem está em crise, né? Qual é a palavra de esperança? Qual é a palavra de saída, né? Qual é a palavra de socorro, né? Para essas pessoas, né? Nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus disponível, né? Isso. E qual é a palavra que a gente pode ministrar
ao coração de quem está em crise, né? Para quem está independente aí do nível da crise, se é uma crise menor ou uma crise maior. Vamos ministrar um pouquinho ao coração dessas pessoas Sim. nesse final de live, um pouco da palavra de Deus para quem está em crise. Então, olha só, como no início da nossa live aqui, eu quero puxar isso aqui. Primeira coisa para você lidar com a crise é você lidar com o seu adversário. Quem é o seu adversário? Jesus fala, procura o seu adversário. E o adversário, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Aquela velha situação. Encontrei meu maior inimigo, meu maior adversário, eu mesmo. Né? Os meus medos, ou a maneira, vamos dizer assim, orgulhosa e egoísta de resolver o que eu preciso de resolver. Não é? Então, é você encontrar aí, você lidar com o seu adversário. Tá? Então, questão da sabotagem, né? Da autossabotagem. Exato, né, o processo de autossabotagem. Exatamente. Né? Então, a gente precisa de ir nessa profundidade, né? Senão nós vamos só colocar aqui como é que fala assim, um curativo no câncer, né? Então a gente tem que lidar com esse processo aí de autossabotagem, não é? E entender que Deus é um Deus perdoador, que Deus não só tem uma resposta para os nossos pecados, para os nossos fracassos, e que nós podemos receber graça e perdão, mas que nós também podemos e devemos nos perdoar, porque tem muita gente, pastor Lécio, que às vezes um dos problemas da pessoa é que a pessoa não se perdoa. Às vezes ela se envolveu numa coisa ali que ela não se perdoa, não é? Então nós temos que nos abrir aí para enfrentar esse medo, enfrentar a vergonha, não é? Enfrentar os nossos adversários, não é? E sabendo que assim tudo que era necessário ser feito para que nós sejamos restaurados, Jesus já fez. E nós só precisamos efetivar isso na nossa realidade, não é? E eu sempre digo, as crises elas têm os porquês, mas elas têm os paraquês também. E você tendo enfrentado isso, passado por uma crise, por esse vale de sombra de morte, aí muitas vezes, é isso que está te preparando, que está te fortalecendo, te amadurecendo ainda mais para que você se torne na pessoa que Deus deseja que você se torne. Não é? Então tem os paraquês, tem os propósitos. Não é? Deus está forjando o nosso caráter para estabelecer um destino. É essa dinâmica aí. Lidar, quando você vence uma crise, é isso, é essa dinâmica entre caráter e destino. Não é? Deus está fortalecendo o seu caráter para que você cumpra o seu protagonismo para com essa geração. Amém, amém. Pastor Cote, que alegria esse encontro aí com você hoje de manhã. Quero agradecer o seu tempo. Eu sei que você tem tanta coisa fazendo, mas separou essa horinha. Que Deus abençoe muito você, sua família, seu ministério. Quero agradecer a galera que está com a gente aí nesse tempo. Infelizmente, o nosso tempo no Instagram é muito limitado, é uma horinha só. Mas essa live vai ficar gravada lá no meu Instagram. Muita gente está pedindo isso aqui para você consultar, mandar para outras pessoas esses ensinamentos preciosos que temos recebido aqui nesta manhã. 30 segundos aí, Cote, para essa última palavra e a gente ora encerrando. Pastor Lécio, quero agradecer profundamente essa oportunidade da gente bater esse papo, né? E agradecer a todos aí que estiveram nessa mesa conosco. Um beijo no coração de todo mundo. E é isso aí, né? Assim, as crises, os sofrimentos, isso é vitamina, tá? Vamos entender isso aí como vitamina. Amém. Davi falava, né, que ele se alimentava das suas lágrimas. Então, há um propósito de Deus de nos levar a uma superação tremenda. Deus, ele tem prazer nisso, no nosso sucesso.
Abraço a Amém. todos. Amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Um abração, pastor. Amém. Glória a Um abraço, Deus. gente. Abraço.